Boa noite, meu irmão em Cristo. Eu sou Edson Mariano. Eu gostaria de participar nessa rede social um pouquinho do estudo da Palavra de Deus no livro de quem? No livro do profeta Daniel. Grande homem de Deus, hein? Ali deportado para a Babilônia, o Senhor o honrou. Mas eu gostaria que você entendesse que a Bíblia fala que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Assim que nós encontramos o nosso Senhor Jesus Cristo, começamos a entender que Ele realmente é o Senhor dos Senhores, Criador de todos os céus e de nossa vida, é que por intermédio dele nós temos acesso à vida eterna, inicia-se ali um processo de santificação. Passamos a deixar as coisas do mundo num sentido como se fosse uma limpeza das coisas erradas que nós absorvemos do mundo e começamos a conhecer através dos louvores, através das pregações, através da leitura da palavra do Senhor, que é a Bíblia, a conhecer realmente a verdade de Deus para com o homem, porque Deus nos fez como coroa da criação. Satanás, pelo contrário, ele coloca uma venda nos olhos para que não vejamos o resplendor da glória de Deus. E a respeito de Daniel, nos fala muito sobre vários assuntos, mas trazendo para os nossos dias, antes de entrarmos no texto que eu quero trabalhar com vocês, o que me chama a atenção é que nesse processo de transformação, de sermos sal da terra e luz desse mundo, não é fácil vivermos um mundo tão tempestuoso. Não é fácil. Muitas vezes nós estamos no serviço e vemos uma situação que a carne deseja fazer com que aquilo seja presente e eficaz na nossa vida. Por exemplo, de você querer levar a vantagem no serviço. Eu só vou levar uma resma de folha de sulfite, tem um monte aí, a segurança nunca percebe, quase não tem. Eu tenho a minha impressora em casa, é igual do meu serviço. Quanto custa um cartucho? R$ 75. Tem um monte aí no almoxarifado da minha sala, do meu escritório aqui da minha empresa. Eu vou pegar um e ninguém vê nada. E isso acontece em várias situações da nossa vida. Nós somos levados e tentados. A palavra tentado é provocados a realmente fazer aquilo que não agrada ao coração de Deus. Mas quando nós aceitamos Jesus como o único suficiente Salvador, bate, figurativamente falando, aquele sininho em nossas vidas e nós percebemos o Espírito Santo falando: Edson, isso não é correto. Edson, não faça isso. Glória a Deus, porque a partir do momento que eu e você nos entregamos no altar do Senhor Jesus, aceitando-o como o único suficiente Salvador, a nossa vida hoje é diferente. Porém, sal e luz no mundo tenebroso. Mas como fugir disso? Como deixar as coisas do passado? Estarmos mais e mais em oração, mais e mais buscando a leitura da palavra, mais e mais estando perto do Senhor nosso Deus. Se você, ainda convertido, ou no início, ou infelizmente já numa velha conversão, está levando vantagens ilícitas, tomando atitudes pecaminosas, aquilo que desagrada e entristece o Espírito Santo de Deus, abra o teu olho, muda o teu caminho e volta-se às vontades do Senhor nosso Deus, que são absolutas, e te faz crescer e te faz ser honrado duplamente na face dessa terra. Nós aqui, o texto nos chama a atenção a respeito das iguarias do rei Nabucodonosor da Babilônia. Quando nós estudamos e lemos o livro do profeta Daniel, de uma maneira bem simplificada, já no capítulo 1, apenas no capítulo 1, você vai observar que Daniel, junto com a linhagem real, quando foi sitiada por Nabucodonosor, o seu exército, pela Babilônia, isso tudo porque Judá e Jerusalém continuamente andavam em pecado, continuamente desconsiderava os planos de Deus, quebraram a aliança com o Senhor, voltaram-se à idolatria, mas o Senhor nosso Deus é o Senhor de todas as coisas, não se agradou dessa atitude de Judá e de Jerusalém, e fez com que a mão de Deus pesasse sobre Judá, pesasse sobre Jerusalém, e muitos dali foram sitiados, foram ali colocados em terra, foi derramado sangue, crianças morreram, homens e mulheres, famílias ali destroçadas, porque Nabucodonosor, ele era um grande tirano e muito temido pelas nações circunvizinhas. De fato que
Esse foi um instrumento que Deus utilizou. E Nabucodonosor, com seu exército, sitiou, invadiu, entrou em guerra e tomou Jerusalém e tomou Judá, levando alguns, né, para a Babilônia, como por exemplo os sábios, os estudados, e ali ficaram na Babilônia, distante de Judá, como terra prometida, fruto de desobediência, fruto do pecado de feitiçaria, fruto de virarem as costas ao Senhor nosso Deus, que você lendo, por exemplo, o livro do profeta Jeremias, quanto esse advertiu, como profeta maior, como profeta anterior, que o povo deveria voltar-se a Deus, para que o peso da mão de Deus não caísse sobre eles. Mas eles ouviam o profeta falar e saía por aqui. Infelizmente, a Bíblia relata que Israel e Judá foram sitiados por Nabucodonosor, rei tirano da Babilônia. Esses que ficaram lá, alguns ficaram dentro do palácio deste rei Nabucodonosor. E dentre eles estavam, e aqui no capítulo 1 de Daniel, com a minha Bíblia aberta de frente a mim, capítulo 1, versículo 6, diz assim: e entre eles se achavam dos filhos de Judá, quem? Daniel, Ananias, Misael e Zacarias. Esses eram da linhagem de Judá. Eram hebreus, vindo do pai Abraão, da nação formada por Abraão, da tribo de Judá. E quando eles foram cativos, esses ficaram no palácio, porque eles eram sábios, inteligentes, e era interessante para conhecimento e absorção de cultura, inclusive da parte científica, que Nabucodonosor dava uma certa regalia para pessoas cativas com essas qualidades. Nessa ocasião, dentre elas, esses quatro: Daniel, Ananias, Misael e Zacarias. Mas Nabucodonosor deu uma ordem ao chefe dos eunucos, e esse chefe chamava-se Aspenaz, o chefe de todos os eunucos. Era como se fosse um mordomo, um administrador de confiança do rei, da rainha e de todos ali que o acompanhavam. Dizendo então Nabucodonosor a Aspenaz que esses rapazes, que esses jovens cativos fossem muito bem alimentados e que vivesse ali, para que assim tornassem robustos, rosados, com semblantes fortes para servi-lo, que pudessem comer à vontade das iguarias do rei. Preste atenção. Aonde nós estamos agora, você e eu, será que você realmente não tem tido propostas de viver das iguarias do seu chefe? Dos benefícios fraudulentos para que seu chefe possa realmente fazer coisas erradas e você tornar-se cúmplice dessas coisas erradas? De repente, de um amigo na sua sala de aula que lhe convence a você então entrar num processo de esquema de cola nas provas da faculdade, de levar coisas que não são tuas, vantagens ilícitas, apropriação indébita no serviço, em casa de parentes, na empresa, onde quer que você estiver. Será que você está deixando ser tentado, provocado pelo diabo? Será que quando apresentam para você iguarias, ou seja, como nós observamos no Congresso Nacional e muitas assembleias estaduais, quizás com certeza em câmaras municipais, iguarias sendo apresentadas para que as pessoas realmente possam facilitar as licitações, para depois existir uma troca de propina. E nós observamos isso nos noticiários, nas nossas TVs, nas nossas televisões, através das reportagens, através dos repórteres, da mídia, do jornal, da internet. Homens que se sujeitam e homens que oferecem. Nós sabemos que dentro do direito penal existe a corrupção passiva, que é o funcionário público que apresenta essas facilidades, essas iguarias, para receber ali em troca uma vantagem ilícita. E temos a corrupção ativa, que é o oposto, é aquele que não é funcionário público e que também oferece a funcionário público para obtenção de vantagens ilícitas, iguarias. Essas iguarias são presentes
Essas iguarias são notas, dinheiro em conta, são benefícios que realmente não são do coração de Deus e que a própria lei do homem, a lei legiverante, a lei posta, o direito positivo colocado na nossa Constituição, no direito administrativo e em todos os compêndios legais nos mostram que aquilo é ilicitude. Mas nós, muitas vezes, esquecemos o Espírito Santo e nos deparamos com as armadilhas de Satanás, e grande é a nossa queda se assim fizermos. Meu querido, assim como nós estaremos aqui falando, não aceite iguarias do rei sobre a tua vida. Não aceite vantagens de qualquer pessoa, hierarquicamente falando. Que você possa realmente manter-se firme, ser sal e luz e diferente, mesmo que toda a sua equipe se sujeite às iguarias dos reis dos nossos dias. E assim aconteceu, e no versículo 7 diz assim: e o chefe dos eunucos, que é Aspenaz, lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel ficou com Beltesazar. Aí os demais foram o seguinte, no versículo 7 do capítulo 1 do livro de Daniel. Ananias ficou como Sadraque, Misael, o de Mesaque, Zacarias como Abidnego. Então seria Sadraque, Mesaque e Abidnego e Beltesazar. É isso mesmo. Passaram a ali, dentro do palácio, ser chamados por nomes babilônicos, dados por quem? Pelo chefe dos eunucos, Aspenaz. O versículo 8 nos diz assim: e Daniel propôs no seu coração, quando ele soube que o rei ofereceu sobre ordem para que esse chefe de eunuco os alimentasse com as iguarias do palácio. No versículo 8 de Daniel nos deixa claro o seguinte: e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei. Esse é o versículo-chave desse nosso estudo. E Daniel, no seu coração, não quis se contaminar com as iguarias do rei, e assim ele fez, inclusive com seus outros 3 amigos. E o que aconteceu? Ele então, diante de Aspenaz, ele assim se manifestou. Ele foi ousado, ele foi posicionado, porque ele era um dos poucos em Judá que mantinha a fé em Deus e nunca se submetia à idolatria, à prostituição, porque nem todos ali em Judá, mesmo que sitiada, quebravam a aliança com o Senhor nosso Deus. Só aqueles que realmente são fracos na fé. Aspenaz disse: mas se eu não fizer o que Nabucodonosor pediu que eu fizesse, alimentando-os, apresentando a vocês diariamente iguarias, para que vocês fiquem fortes e robustos para servi-lo oportunamente, ele me matará. Mas Daniel fez uma proposta: nos coloque por 10 dias apenas legumes e água. E aí, depois desse período apenas de 10 dias, venha nos ver como nós estamos. E Deus os honrou. E Deus, quando assim os colocou, deixe-me ver aqui no capítulo 1, diz assim: e ele consentiu isso, e os experimentou 10 dias, e ao fim dos 10 dias, apareceram seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Meu querido, não tem inveja das propinas, das vantagens ilícitas e prometidas e recepcionadas por aqueles que não têm princípio. Fique tranquilo que, mesmo que eles recebam 10 mil, 20 mil, 100 mil fortunas ou outras vantagens materiais, isso tudo, a traça e a ferrugem vai corromper, vai apodrecer, eles vão dissipar. E aquele pouco que você estará recebendo do Senhor será abundantemente, realmente frutífero na tua seara, no teu campo, na tua casa, na tua família. Creia nisso, toma posse dessa bênção. E diz assim o despenseiro tirou-lhes a porção das iguarias e o vinho de que tinham de beber e lhes dava legumes. Versículo 17, quando esses 4 jovens, Deus lhe deu o conhecimento e a inteligência em toda a letra e sabedoria. Mas a Daniel deu então a visão de sonhos, e também um conhecimento notório, imensurável.
Esse estudo, bem simples, nos fala a respeito das iguarias do palácio de Nabucodonosor, vindo de um homem totalmente idólatra, totalmente sanguinário, um imperador mau, ruim, né? Que sitiava muitas cidades, muitas tribos, muitas nações. O que nos traz como lição que no coração de Daniel, ele não quis contaminar-se com aquele mundo. E ele ousadamente, pelo poder do Espírito Santo que tocou no seu coração, ele convenceu Aspenaz, chefe dos eunucos, a fazer com que eles fossem alimentados com legumes e água. E foram honrados, e Deus assim os nutriu suficientemente. Meu querido, não caia na corrupção. Não aceite propina de ninguém. Não aceite vantagem ilícita de ninguém. Não lesione ninguém. Não roube ninguém. É essa mensagem que nós estamos aqui aprendendo nesta noite, no livro do profeta Daniel, no capítulo 1, que nós em Cristo Jesus não devemos, nem devemos, nunca devemos adquirir, nos aproveitar, receber, recepcionar as iguarias de Satanás para as nossas vidas. Porque o poder do mundo corrupto não pode ter força sobre a nossa vida, porque nós temos a couraça da salvação. Nós somos transformados pelo poder do Espírito Santo de Deus, e é nessa fé que confiamos, e é nessa fé que nós conquistamos. Que Deus abençoe sua vida ricamente, hoje e para todo sempre. Amém. Boa noite.